aos internautas que vão assistir. Paz do Senhor, a irmã Ana Pastora Ana Maria, né, que deve estar assistindo. Quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias, já deixar aberto aí para o livro de Salmos, capítulo 56, a oração de confiança em Deus. Mas vamos estar orando agora, vamos buscar o Senhor na oração. Senhor nosso Deus maravilhoso, Santo Deus de Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos contemplar as maravilhas da parte do Senhor. Estamos aqui para te adorar, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Pai, fala conosco nessa noite. Não nos deixe fazer com que nós façamos a vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, toma esse púlpito, toma, Senhor, cada coração. Fala com cada um de nós nessa noite. Nós estamos abrindo o nosso coração para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela chuva que hoje correu. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Nós queremos agora ouvir o Senhor falar e por isso nós queremos agora contemplar as maravilhas vindo da parte do Senhor. Pai, toma, Senhor, nós nas Suas mãos, na Sua graça, e fala conosco nessa hora, em nome de Jesus Cristo. No Salmo número 56, vamos fazer a abertura desse culto maravilhoso. Fala sobre o título desse salmo, fala oração de confiança em Deus. Salmo quem escreveu foi Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem, lutam contra mim. Os meus inimigos querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer um mortal. Todo dia torce as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajunta-se e condene-se. Espiona os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolhe as minhas lágrimas no teu corpo. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um simples ser humano? Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse salmo. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Queremos contemplar, adorar, glorificar o santo nome do Senhor. Pai, nós queremos hoje nessa hora, Senhor, como está escrito nesse salmo, Pai, nós queremos nessa hora, em nome do Senhor Jesus, orar confiando na Tua presença, na Tua graça, que a graça do Senhor nunca deixe, Senhor, nós passarmos despercebidos, mas que a graça do Senhor derrama sobre nós, a unção do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar acompanhando o louvor pela caixa de som, mas depois nós vamos ter as louvoristas louvando, né? Hoje nós estamos tendo a graça da filha da nossa vizinha estar aqui, né? E ela, mais a mãe louva também muito bem, a irmã Maura também louva bem. O irmão Divino disse que queria até louvar, mas hoje você não vai louvar, não, né, irmão Divino? Não. Então, já deixa eu dar. A senhora já põe aqui que já fica mais fácil. Então, para quem é que você quer que louve? É o da Sueli, né? Que vai. Então, deixa elas louvar e que o Senhor faça de nós resplandecer a glória dele. Aleluia, glória a Deus.
Senhor. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Santo Deus de Israel. Salve os irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar aqui louvando o hino da harpa número 3, amém? Amém. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem alguém entre nós que queira dar um testemunho, falar algo da parte de Deus? Se não tem, tem mais algum para postar ou só isso mesmo? Não, só se alguém quiser. Se alguém quiser orar, Se é para o playback aqui, alguma coisa, pode vir. Glória a Deus. Santo, Aleluia, Santo Jesus, nosso Senhor é Deus. Irmãos, é muito gostoso Aleluia. quando você recebe a oportunidade, você não deixa a oportunidade passar. A gente nunca sabe se a gente vai ter outra oportunidade. E quando a gente fala assim, hoje não tem nada para falar, só de você lembrar que você acordou, que você levantou, que você escovou os dentes, tomou seu café, já é testemunho. Quantos que hoje não levantou? Quantos que hoje queria estar aqui onde nós estamos e não teve condição física para estar? E esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, esse Deus chama eu e vocês para estar adorando, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia.
capítulo 55, no verso 17, que diz assim a palavra do Senhor: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém? Então, irmão, por esse cenário, aqui está dizendo que nós deveremos orar a Deus de manhã, no meio-dia, à tarde e o tempo todo, porque a palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. A gente tem que orar todo tempo. Nós, mulheres, estamos ali lavando louça, estamos com o pensamento em Deus, estamos orando, né, irmã? Pedindo, agradecendo ao Senhor, porque hoje em dia não é fácil a gente estar trabalhando, né, pastor? E o pensamento está em mil coisas no mundo, porque o mundo lá fora nos proporciona muitas coisas boas, muitos pratos bons, né? Mas quando a gente deleita no Senhor, quando a gente confia no Senhor, é tão diferente, né? A gente descansa. Quando você coloca uma coisa nas mãos do Senhor, a gente tem que deleitar no Senhor, né, pastor? Tem que colocar
Porque nós somos fracos, somos pecadores, mas é Ele que nos fortalece. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Então, irmão, hoje nós queremos chamar a preletora que vai dar uma palavra para nós, a pastora Sara, e quero convidar vocês a prestar bastante atenção na palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos fazer um entendimento muito agraciado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor a todos. Amém. Irmãozinho, orar. Nunca é demais, né? Jamais uma vez, Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Seja eu um vaso de honra do Senhor. Que não fale de mim, mas que fale daquilo que vem do seu trono, das pessoas que estão aqui. Ninguém saiu das suas casas a falar. As pessoas que estão ouvindo também essa palavra pela internet. Toque o coração daqueles que precisam, daqueles que te buscam verdadeiramente, para que haja um entendimento da palavra. Este culto é para o Senhor. Pelo Senhor, para a glória do nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor hoje está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho de João é um dos evangelhos que toca muito no coração daqueles que querem realmente aprender o Senhor Jesus. João foi um dos apóstolos que esteve com Jesus, né, e que faz esse relato do Evangelho de forma do que ele viveu, não do que foi contado por uns outros. Né? Então, capítulo 14, versículo 15 até o 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Eu tenho-vos dito isso, estando com vocês. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Amém? Aleluia. Então vamos degustar um pouquinho disso aí, vamos sentar. O próprio Jesus disse o seguinte: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Os dois mandamentos que Jesus deixou e que englobam todos os outros. Qualquer, amar a Deus e ao próximo. Então, esse mandamento do amar, ele é tão assim forte que quando a gente fala em amar, o amor ele suporta, o amor ele constrange, o amor ele liberta, o amor ele cura, o amor ele te traz o arrependimento, te traz o perdão. Então, o mandamento de amar, ele não é
da Bíblia, ele é o versículo central, que está lá no meiozinho, que divide. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele tinha, para que se eu cresce nele eu fosse salvo, e tivesse a vida dele. Porque Deus amou. Então, primeiro, Deus amou. Deus amou toda a criatura. Ele amou o mundo, Ele amou a criação que Ele fez. E por esse amor nas nossas vidas, Ele deu Jesus Cristo, em carne e sangue, vindo a esse mundo, para que a gente cresça nele e fosse salvo. Não tem outro caminho de amar a Deus, a não ser reconhecendo o amor de Jesus Cristo. Não ser reconhecendo o ato sacrificial de Jesus. Não tem como falar eu amo Deus sem reconhecer o amor. E o amor, igual eu falei, ele não é um simples sentimento. Quando eu digo que eu amo, a gente fala com os nossos cônjuges, né? Ah, eu te amo, estou namorando, né? Uma pessoa, ah, eu te amo. Aí a gente suporta tanta coisa, a gente sonha tanta coisa, a gente tem tanta esperança de mudanças. Mas a gente decidiu crer nisso. É outra palavrinha que está no versículo de João 3,16. Porque Deus amou, Ele, né, deu o Filho dele para que eu cresça. Então eu não posso falar que eu amo a Deus se eu não creio no amor dele. Se eu não creio na palavra dele, se eu não creio no mandamento dele. E Jesus ainda fala, né, que vai rogar para o Pai, que ele vai deixar o Consolador, que hoje é o Espírito Santo. Jesus veio em carne e sangue, viveu o tempo dele na terra, foi crucificado, foi morto, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ficou mais um tempo com o pessoal dele e está à direita de Deus. Aguardando o Papai do Céu falar, agora vocês vão lá para buscar a igreja. Você vai lá. Mas Jesus Cristo não vai vir em carne e sangue de novo e não vai andar por essa terra. Ele vai buscar aqueles que acreditam nele nos ares. Vai vir de glória e a igreja que acredita, que crê e que aceita o ato sacrificial de Jesus vai subir do céu. Porque muita gente fala que ama a Deus, mas não aceita Jesus. Então, como é que eu posso falar que eu amo meu pai, mas eu não aceito meu irmão? Tem diversas religiões que falam em Deus, que falam que acreditam em Deus, que Deus é Criador, mas não aceitam Jesus como Salvador. Então, como é que eu falo que eu amo a Deus se eu não aceito o ato de amor dele, que é a vida de Jesus Cristo para esse mundo? É incoerente, né? É incoerente falar que eu amo a Deus, que Deus é Deus, mas eu não aceitar Jesus. Eu não aceitar o amor de Jesus. E a gente só consegue aceitar, consegue reconhecer isso através do Espírito Santo. É Ele que convence o nosso coração. E se a gente não abrir o nosso coração para receber essa informação, vamos assim dizer, que o Espírito Santo dá para a gente, se a gente não quiser dentro de nós aceitar isso, pode fazer o que quiser. E infelizmente, eu vou pôr minha mão no fogo que vai para o céu. Só que o Senhor Jesus diz assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque ele não vê e nem conhece. Mas vocês que conhecem, né, esse Espírito da verdade, porque ele habita dentro da gente e ele vai estar dentro da gente, né? Jesus não vai deixar a gente órfão, ele vai voltar, né, para vir nos buscar. E ainda um pouco o mundo não vai viver, mas vocês estão vivendo agora porque eu vivo e vocês vivem também, né? Naquele dia conhecerão a questão do meu Pai, e vós em mim e eu em vós.
porque não tem como ir para Deus se não for através de Jesus. Deus fala em João 14 também. Ninguém vai atrás disso. Então a gente tem que entender e às vezes raciocinar e às vezes refletir que honras ou que aceitações que a gente está tendo de atitudes nossas, se está fazendo, se está agradando ou se está aceitando o ato sacrificial de Jesus. Porque muitas vezes, na nossa luta, na nossa tribulação, na nossa passagem pelo deserto, a gente tem um pouco do povo egípcio, né? Que murmurava, que contaminou, né, os hebreus que estavam lá acreditando em Deus, mas foram contaminados, né? Pela murmuração dos egípcios. E a gente às vezes não aceita os desígnios que o Senhor tem para nós. A gente fala que acredita em Deus, que está em Jesus Cristo. Ah, mas quer ver um exemplo bem fácil? Eu acredito em Deus, eu não preciso ir para a igreja para prestar culto para Jesus, não. Jesus está comigo onde eu for. A gente consegue fazer alguma coisa sozinho? Quando a gente está sozinho em casa, eu estou lá, né, morando sozinha, vivendo sozinha lá, e eu estou com uma febre terrível, lá com meus 40 graus de febre. Será que eu estou com levantar da minha cama e tomar um remédio sozinho? Será que eu estou com pegar um carro sozinho, dirigindo para ir para o hospital? Está precisando do outro. E essa é a função da igreja, de congregar, de estar unido com os irmãos. Lá no Senhor mesmo fala que não é bom que a gente fique sozinho, né? Porque se um cair, o outro levanta. E esse é um dos papéis da igreja. Hoje em dia, muito poucos membros de igreja fazem isso. A maioria hoje em dia sabe acusar, sabe julgar, sabe deixar o outro mais para baixo, ao invés de dar uma palavra de ânimo, de dizer, olha, dá mais um passo, vai ter solução, vamos estar orando junto, porque às vezes a gente ora e a gente quer que a resposta de Deus seja a nossa vontade, né? E não é. E às vezes a gente não entende e não aceita. Então, como é que a gente vai falar? Eu vou confiar em Deus. Eu estou orando para Deus, vai me ajudar, mas ele não vai acontecer do jeito que eu quero que aconteça. Ah, não, Deus esqueceu de mim, Deus não me ouviu, Deus não quer me abençoar. Por quê? Porque aquilo que aconteceu não foi conforme a minha vontade. E muitas das vezes a gente não é lembrado de que a gente tem que entregar e confiar no Senhor. E é para isso que serve cada um de nós aqui. É para não deixar o barco à deriva. Se um cansou de remar, o outro pega o remo e ajuda. Nós vamos remar de novo. Essa é a função da igreja. Muitos estão afora, muitos estão morrendo, muitos estão criticando o evangelho que é pregado hoje em dia, porque algumas pessoas não mostram a verdadeira dimensão do evangelho, que é o amor. Hoje em dia a gente vê muita palavra sendo lançada e a gente diz amém, né, que é o que assim seja, sem refletir naquilo que está sendo dito. Sendo que as coisas de Deus são tão simples, tão simples. Só que a gente, na nossa natureza humana, pecaminosa e egoísta, muitas vezes a gente não aceita. A simplicidade, vamos assim dizer, das coisas do Senhor, né? Naquele dia conhecereis que eu estou com meu Pai, e vocês estão em mim e eu em vocês. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai,
denominações aí que não aceitam. Não, eu só acredito em Deus, eu não acredito em Jesus Cristo. Não, o Espírito Santo também não existe. Sem Espírito Santo é só a força de Deus, é só Deus que é um. Não, Deus é um. Ele é um só. Outras criaturas foram endeusadas, né, dada divindade para eles, mas Deus realmente é um. Só que ele manifestava o amor dele pela criatura dele através de Jesus Cristo, que veio em carne e sangue, que é o Filho amado, né? E que quando esse Jesus Cristo, que veio em carne e sangue, morreu e foi para junto de Deus, ele deixou o Espírito Santo dele. Foi o Espírito do próprio Deus. E tem gente que não aceita. Então, como é que eu falo que eu estou em Deus, eu quero conhecer a manifestação de Deus na minha vida sem aceitar o amor, sem aceitar o perdão, sem aceitar a renúncia, né? Quando Judas, que era um dos discípulos de Jesus, perguntou para ele, de onde vem que o Senhor vai se manifestar para nós e não para o mundo, né? E Jesus ainda falou para ele, se alguém me ama de novo, e é a terceira vez que ele falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morar. Nós não vamos nos Pai se Jesus não estiver vivo. Mas ele está muito alto. Jesus não falou assim, se você me ama, se você vai guardar minhas palavras, né? Meu Pai também, Deus vai te amar, mas eu vou lá para Deus e eu vou fazer morada lá no céu, você vai ficar aí. Viremos ao Pai e faremos morada nele. Jesus vai estar com a gente. O Espírito Santo de Deus vai estar com a gente. Ele mesmo falou antes aqui que ele não ia deixar a gente órfão, não. Então, o que eu tenho que ter na minha mente no meu momento de tribulação, no meu momento de dor, no meu momento de incerteza? Porque é normal a gente ter incerteza, é normal a gente ter dor, é normal a gente adoecer. Por quê? Porque essa matéria aqui, ela tem um tempo. Tem um tempo. Eu tenho meus dias de nascimento até o dia de morte, designados por Deus. O jeito que eu vou passar esses dias que vai fazer a diferença para o meu espírito ir para o céu ou não. Para o meu espírito estar em conexão com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. É esse tempo limitado que a gente tem aqui nessa terra que faz a diferença para onde que a gente vai chegar. Então, eu queria deixar essa palavra assim, de reflexão para a gente. E até no 26, quando ele fala que, né, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que Deus vai enviar, né, em nome de Jesus, e Ele que vai ensinar para nós essas coisas e vai fazer a gente lembrar de tudo que Jesus falou. Glória a Deus. Que a gente possa estar assim, meditando todos os dias do nosso levantar, até quando a gente for dormir. Agradecer a Deus pelo dia que nós vivemos. Agradecer a Deus pelas lembranças que o Espírito Santo traz para a gente. Lembrar que nós não estamos nesse mundo sozinhos. Lembrar que tanto nós precisamos de alguém, como existem pessoas que precisam da gente. Ninguém vive nesse mundo sozinho. Para começar, que ninguém vive sozinho, porque a gente nasceu todo ser humano. Para nascer, a gente precisa de uma mulher. Nós nascemos de mulher. E para morrer, também tem que ter área também, né? Porque nem a outra vai encaixando por cemitério e não consegue colocar sozinho. Então, que nós possamos ter em mente que ninguém vive nesse mundo sozinho. Que nós precisamos de um do outro. E que o amor de Jesus Cristo, a vinda dele, carne e sangue, o ato sacrificial dele de morrer na cruz, a lembrança que o Espírito
Santo me traz, que quando Jesus ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, foi lá no inferno. Ele pegou a chave do inferno, depois ele manifestou para os outros discípulos e depois ele subiu aos céus. Eu vi uma frase uma vez no livro de Max Lucado, que é uma frase assim, muito interessante, que ele fala que Jesus preferiu descer ao inferno, pegar a chave, do que ir para o céu sem a sua presença junto com ele. Nós temos essa promessa. Se eu crer em Jesus Cristo, se eu amar Jesus Cristo, se eu falar que eu amo a Deus, aceitar o amor de Jesus Cristo, né, a vida dele, eu vou ser salvo. Se eu fizer isso, tão fácil a gente falar que eu creio, né? Se eu fizer isso, eu vou herdar a minha morada lá no céu. Por quê? Porque Jesus vai dar comigo. E lembrando que crer não é acreditar. Crer é reconhecer. Se eu creio em Jesus Cristo, infelizmente nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Até sai da nossa boca que amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas nasce um filho, você quer repartir a glória do Senhor com ele. Você tem um bem, e para mim não é nosso, mas só está administrando para Deus. Às vezes a gente deixa de ir adorar a Deus, porque antes nós não tínhamos, depois Deus pôs na nossa mão, e a gente fica com medo de deixar na mão de terceiros, e o terceiro roubar, e o terceiro fazer acontecer, começa a afastar de Deus. Como é que é amar a Deus sobre todas essas coisas, se você verdadeiramente não vive com Deus para Deus? Jesus falou que não deixaria nós órfãos. Nós quem aceitou e foi batizado, largou de ser criatura e passou a ser filho. Então ele não vai deixar nós órfãos. Antes que ele fosse crucificado, morto, sepultado, ele já tinha falado que no terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. Tanto ressuscitou que mais de 500 pessoas de nome viu a presença do Senhor. Então não tem tanta ciência, quem quiser falar, Jesus não ressuscitou. Ressuscitou sim. Além de ressuscitar, antes que ele subisse para a glória, ele apareceu para os seus discípulos e diz: não deixarei vocês órfãos. O que é essa palavra? Não deixarei vocês órfãos. Não deixarei vocês sem um autoprotetor. Ele pediu que o Pai enviasse o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, para que nos protegesse. Proteger não quer dizer encobrir todas as nossas legalidades, toda a nossa malfeitoria. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele não aceita blasfema contra ele. É o único que não podemos pecar contra ele, porque não há perdão em blasfema contra o Espírito Santo. E ele é o que veio para ficar conosco até a volta de Jesus. O que Jesus foi fazer na glória? Ele foi preparar morada para vir nos buscar. Mas qual tipo de morada que você quer na glória? Uma cabaninha de palha? Uma casa feita de ouro? E o que você tem feito na terra para agradar a Deus, para ter essas condições? Porque lá não vai ter ouro de ouvir, lá não vai ter suborno. No dia do julgamento, eu tenho lido a palavra, ele vai confrontar, ele vai ser o nosso advogado, ele vai ser aquele que vai nos julgar. O que você fez? Eu comprei uma fazenda, eu tomei conta de uma empresa grande, eu fiz isso acontecer. Mas o que você fez para Deus? Você tirou uma alma
Você ajudou uma alma a encontrar com Jesus? Você orou, profetizou na vida de alguém? Ah, não, eu lá na igreja estava preocupado em ser pastor. Pisei em alguns irmãos para poder chegar ao cargo de pastor. Será que agrada a Jesus? Aquele povo de antigamente andava atrás de Jesus, não era para glorificar e exaltar. Eles andavam atrás de Jesus para ver o que Jesus fazia para que eles pudessem usar Jesus. Tanto quando eles pegam Maria Madalena no ato adultério, eles querem não só jogar a pele de Maria Madalena, eles queriam matar Jesus. Porque já chegou em coma. Ó, mestre, a lei manda que se for pego no ato adultério no pecado, leva para fora do arraial e pedra nela. E o que estava fazendo ela adulterar? Cadê? Será que foi só ela que pecou? Às vezes a gente faz o irmão pecar, a irmã pecar, e acha que a gente não vai ter que responder. A palavra do Senhor diz que o que você planta, isso você colherá. Se eu plantar abacaxi, eu não vou colher uva, é abacaxi. Se eu plantar o bem que eu planto, não vai me dar direito à salvação. Mas aquilo que eu planto de mal, pode me trazer condenação. Porque se não fosse assim, o que eu faço de bem ia suprir o que eu não faço. Às vezes a gente passa na rua, vê alguém cair na sarjeta, não vou nem falar de chegar lá, orar com ele, comprar um pão, dar para ele comer. Levanta a mão e falar, profetizar na vida dele, que ele saia daquele espírito de imundícia, aquele espírito de opressão, depressão. Às vezes a gente nem ora. E muitas das vezes Deus põe eu e você de frente com a situação para ver se nós oramos e clamamos a Deus. Às vezes Deus coloca nós numa situação para ver se verdadeiramente nós somos humildes para obedecer a Deus naquilo que Ele quer que nós obedecemos. E julgar, condenar é mais fácil do que dar a mão no que estiver curado. É muito mais fácil. E quando Deus fala nos nossos ouvidos, faz isso. Às vezes a gente vai falar assim, será que foi Deus mesmo que falou? Será que não é coisa que eu estou ouvindo da minha mente, não? A gente não tem a firmeza de obedecer. Amar a Deus sobre todas as coisas é largar de viver para a gente para viver para Deus. Andar com Deus. Agora eu fico imaginando se Jesus chama eu e você para viver para Ele, andar com Ele. Jesus andava com quem? Ele chamou 12 discípulos. Um ele sabia que ia trair, mesmo assim chamou, tentando fazer com que ele enxergasse o que Jesus ia fazer. Os outros discípulos eram pescador, beberrão, analfabeto. Ele não escolheu os doutores da lei para andar com ele. Os doutores da lei andavam próximos de Jesus para tentar apedrejar Jesus. E Jesus ia na casa de quem? Dos pecadores, daqueles que estavam na lama. Aquele cobrador mesmo de impostos, ninguém gostava dele. Zaqueu sobe lá na árvore, Jesus vai falar, desce daí que eu vou na sua casa. Ao que chega lá, ele olha e fala assim, hoje a salvação é na sua casa. Ah, Senhor, então, aqueles que falam que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais aquilo que foi falado. Vou devolver. Então, aquela riqueza para quem confiou em Deus e creu no Deus Todo-Poderoso, já não estava fazendo muito sentido. Jesus estava na casa de um fariseu, ali entra aquela prostituta, chora, derrama as lágrimas,
a cabeça de Jesus. Aí o povo não fala, porque eles sabiam que Jesus sabia, mas eles falam assim: se eles soubessem quem essa mulher é, ele não deixaram ela chegar perto. Mas ninguém foi lá lavar os pés de Jesus, porque era humilhante lavar os pés de uma pessoa. Ela foi lá, lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. O que você tem feito para Jesus? Às vezes a gente passa na rua, vê alguém necessitado de um pão, nós preferimos jogar na lata do lixo. Ah, se eu der um pão para ele hoje, amanhã está aqui no pão. Imagina eu e você. Hoje Jesus dá para nós uma casa, amanhã nós estamos de volta orando, falando para ele: oh, cadê os mortos? Todo dia nós temos alguma coisa para pedir para Jesus. E por que nós não podemos doar para aquele necessitado? E a palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 28, fala que ainda existem muitos ouro, pedras preciosas enterradas na lama. E é nós que vai lá buscar e trazer voltar para Cristo lavar, purificar, lapidar, para fazer a joia preciosa. Mas nós queremos andar hoje com quem está de pé, no gravado. O que está na lama fede, a lama suja. Aquele que está no pecado é que precisa ouvir a palavra do Senhor. Aquele que acha que aqui no mundo ele está de paletó, terno, carro importado, mas é aqui que ele está nessa condição. Na presença de Deus tem muitos que não estão e não tem nada. Ah, eu vou brigar para me ter uma posição na igreja. Ah, minha igreja vai para o céu, o Senhor vai para o inferno. A palavra de Deus ela é clara. Leia a palavra de Deus sem discutir com ninguém. Se você ler, que é muito fácil, e obedecer os mandamentos do Senhor, a salvação não é coisa que você faz assim pelo dom de Deus. Ah, eu faço mal durante o dia com o meu semelhante, à noite eu saio dando sopa na rua. Será que vai cantar alguma coisa? Por que não faz a sopa durante o dia na hora do pecado, na hora de tirar o olho para botar o olho no pecado? Dá um prato de comida para ele. Por que não para, gasta o tempinho e fala que aquele que está jogado na sarjeta, que Jesus cura, que Jesus salva? Jesus está pronto, preparado para nos ajudar, para nos perdoar do pecado. Ah, mas o pecado do irmão lá não pensa numa coisa grande. E como é que o sangue de Jesus não perdoa o pecado? Existe tamanho pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar? Tanto que aquela mulher falou assim: vai, não peques mais. Está perdoado. Às vezes o Senhor busca nosso pai terreno, nosso pai biológico, e nós falamos assim: fulano é órfão. Quem é meu pai? É Deus. Esse não morre, esse não dorme. E amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que aprender a renunciar à carne. E nós somos tão iludidos nesse mundo. Precisa de bens? Precisa de dinheiro? Precisa. Mas você já viu alguém que essa carne do corpo morre e leva alguma coisa no caixão? Para que vão brigar por carro? Por que vão brigar por praga de igreja? Hoje agora, não sei se vocês viram, está um escândalo terrível na mídia. Que as igrejas grandes está tudo sendo investigada na fraude do INSS. O que é isso? É escandalizar o evangelho. É consagrar alguém que não foi chamado para ser consagrado. Nós vamos apedrejar eles? Não, nós vamos mostrar para eles que aqui, ó,
Se você fala e não vive, Deus tira a máscara da sua cara. Você pode ser do tamanho que você quiser, poderoso que você quiser, a máscara vai cair da cara. E viver o que está escrito na Bíblia, irmãos, não é fácil, é necessário. Nós precisamos de aprender a viver o que está na Bíblia. Jesus deixa o Espírito Santo e sobe para a glória. Foi preparado a nossa morada. E tem muitos que estão repudiando, tem muitos que estão desistindo de querer ir para a glória, pensando que os bens materiais desse mundo vai subir com ele ou descer para o inferno onde ele estiver, fazendo pactos e mais pactos para ser famoso. Irmãos, vamos para Efésios capítulo 4, vamos viver em unidade e união. A prática da igreja, se fosse importante, nós não vimos lá de fora do prédio. E pega sol, pega chuva. O importante é a palavra do Senhor. O importante é se unir um com o outro para viver a palavra do Senhor. Às vezes eu leio a palavra do Senhor e entendo uma coisa, a senhora lê, fala, não, pastor. O que você leu e entendeu isso aí, mas lê lá o texto completo do sorvete. Está querendo dizer outra coisa. A unidade é viver em união. União não é ficar na casa um do outro toda hora, não. É na casa do Pai, que a nossa casa é que nós temos que vir, cultuar, abraçar, orar, profetizar um na vida do outro, entender o projeto de Deus. Não vem aqui para ver pastor fulano de tal, não vem aqui para ver irmão fulano de tal cantar, vem aqui para ouvir Deus falar. Vem aqui entregar o seu coração. Você está passando por outro, irmãozinho. Cadê seu Deus? Aonde seu Deus está? O meu Deus está onde ele deveria estar. E muitas das vezes ele deixa a gente passar pelo deserto, deixa a gente passar por aflições, para a gente crescer e não provocar a ira do coração do irmão. Que às vezes nós não entendemos. Então eu quero convidar vocês hoje para nós orar, para nós adorar esse Deus, para nós hoje falar com Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos num mundo que a palavra do Senhor já disse que jaz do maligno, e nós estamos aqui. Nós, sem a proteção do Senhor, nós não vamos ao lugar nenhum, nós vamos perder a graça de enxergar o Senhor, porque esse mundo está oferecendo tanta baboseira. Um lê a Bíblia, outros nem lê a Bíblia, mas se você não tiver o aval do que ele acha que é importante, você está claro, não. Eu quero o aval, o entendimento de Deus. O homem, para mim, ele é mortal, mérito do pecador. Eu estou cheio de pecado sobre os homens. Estou clamando a Deus para me libertar do pecado, me ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Tire o pecado sobre mim, mas me ensine a não pecar. Porque na hora que eu vou clamar pelo sangue de Jesus, eu tenho certeza que Ele vai falar: meu filho, essa batalha não é sua, deixa eu resolver para você. E para isso nós temos que ter unidade e união. Unidade com quem tem poder e riqueza, todo mundo quer. Mas quando você cai, como Jó caiu, quantos amigos foi na casa de Jó? O resto, ó. Aí você sabe quem é verdadeiro família, aí você sabe quem é verdadeiro homem de adoração. Pessoas que têm medo de orar. O fulano está com Covid, se eu for orar, eu vou pegar Covid. Naquela época, Moisés teve medo de orar com a sua irmã Miriam, que estava com ela. Ele orou, ele pôs o tiro na boca da irmã leprosa. Ele podia ter pegado ela, ele podia ter corrido leproso. Aí vem o homem e fala assim: não pode orar com quem está com Covid, que se orar com quem está com Covid, você vai pegar Covid e você vai morrer. Irmão, de todo jeito, um dia eu e você vai.
E quando você escuta a palavra de um profissional da área da saúde que você não tem mais solução, aí você arrega, você morre. Você deixa de focalizar em Deus, que é o curador, o médico dos médicos, é o que faz acontecer. Porque Deus prega a voz de um homem que estudou ciência, mas não sabe quem fez o corpo humano. Então eu quero convidar você hoje que está com problema. E você que não tem problema, quero convidar você a orar pelo seu pastor, pela sua pastora, pela casa onde nós unimos em adoração, pelo irmão que acha que você não presta, que Jesus fala para nós na alma. Os que julgam nós, é fácil, não vão orar com Deus, mas precisamos de orar. Então eu quero convidar você a nós orarmos, adorar o Senhor. Orar pelo pessoal lá de Pirinópolis. Quero convidar você aí de Pirinópolis assistindo também. Vamos adorar o Senhor pelo nosso estado, pelo nosso município, pelo nosso país. Vamos orar a nós, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós e faz de nós grandes homens e mulheres, grandes na fé. E aonde nós passarmos, as pessoas olham para nós e falam assim: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Porque sabe, se nós clamar, Deus vai escutar e Deus vai abençoar. Pai, diante da sua graça infinita e bondade, eu peço ao Senhor nessa noite que levanta as suas mãos poderosas. Tem misericórdia dos teus filhos, Senhor. Pai, vem nos lavar com o teu manto sagrado, com o teu sangue carmesim. Ensina, tirando de nós toda a vaidade, toda a angústia. Ensina nós a sermos unidos, abraçar um ao outro, Senhor, e prosseguir na fé. E que a fé do Senhor em nós venha trazer essa sabedoria de sermos agraciados um com o outro, viver em paz, diante da tua misericórdia. Se entre nós tiver alguém enfermo nessa hora, o Senhor é o Deus que tem livre acesso no meu e no nosso coração, para que o Senhor entre nos nossos lares, entre no nosso físico, no nosso espírito, Senhor, possa abençoar, libertando, trazendo a prosperidade, renovando a nossa aliança com o Senhor, até que Jesus volte a buscar. Papai querido, em nome de Jesus, se tiver alguém, Senhor, debaixo de obra de macumbaria, bruxaria, espírito de tratamento, o Senhor é Deus, qualquer raiva da tua terra. Ensina-nos a andar diante da tua graça. Abençoa nossos vizinhos, Senhor. Abençoa, Senhor, do nosso lado. Abençoa cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, Deus de Israel. Papai querido, nós queremos dar graça e glória somente ao teu nome. Usa de misericórdia, ensina-nos a sermos humildes, sermos debaixo do teu sangue carmesim. E dai-nos, Senhor, a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que ela tem de pé. A posição de você. Que o grande amor do nosso Senhor, só o amor de Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus, e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus, possa nos abençoar na prosperidade, na saúde, na sabedoria,